Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Lar Irmã Zarabatana, essa casa espírita que fica situada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Hoje, dia 4 de junho de 2025, uma data muito especial para a casa, quando estamos comemorando 81 anos de fundação da nossa casa espírita. E para celebrar essa data, não podia ser diferente. Vamos trazer hoje uma palestra sobre a história da nossa mentora, irmã Zarabatana, contando um pouquinho as suas origens, quando esteve encarnada, curiosamente aqui no Brasil, vocês vão conhecer já já, e também falando um pouquinho da sua jornada enquanto encarnada e depois a fundação da nossa casa, como ela aconteceu, e os trabalhos que são desenvolvidos hoje no Lar de Irmã Zarabatana. Então, convido a vocês para essa breve palestra, a conhecerem essa história, que está disponível no site do Lar Irmã Zarabatana, tanto a história de fundação da casa, como a história da própria Zarabatana, e que hoje eu trago aqui um resumo para que a gente possa celebrar, então, esses 81 anos. Vamos lá! Primeiro a gente viaja para muitos anos atrás, uma tribo Baré, né, dos índios Barés, da etnia Barés, situada na planície do Amazonas, do estado do Amazonas, no meio da floresta amazônica, às margens do Rio Branco. Lá se encontrava o cacique, até então não era pai de Irmã Zarabatana, mas era o cacique que coordenava aquela tribo. E essa tribo tinha como característica viver da navegação naqueles rios, mas também era conhecida por uma tribo muito guerreira, né, que lutava e defendia os seus componentes e os seus espaços de moradia. Esse cacique, ele tinha vários filhos homens. Como vocês sabem, dentro de uma tribo indígena, o homem, naquela época, ele era responsável por prover a comida, a segurança, fazer os trabalhos manuais de manutenção dos ambientes que aquela tribo vive. E o cacique almejava muito ter uma filha mulher, para que pudesse também transmitir a ela o seu conhecimento, em especial o seu conhecimento espiritual, a sua conexão com a divindade, mas também para oferecer o seu amor para uma filha menina, né, um xodó de todo pai e também do cacique. Então ele orava aos deuses daquela tribo para que pudesse enviar uma filha mulher, já que ele tinha já tantos filhos homens. E os céus, então, atenderam ao seu pedido. Nasce a bebê mulher nessa tribo, filha do cacique, e o cacique, então, dá a ela o nome de Zarabatana. Zarabatana, como muitos de vocês sabem, é uma arma utilizada pelos índios. Ela tem um formato similar, digamos, a uma flauta, mas normalmente ela é muito enfeitada, muito bonita. E através dela, o guerreiro ou o caçador utiliza um dardo, um sedativo, uma planta, né, que tem essa capacidade, ou mesmo com um veneno, seja então para fins de caça de alimentos a serem fornecidos para aquela comunidade, ou seja então para combater índios de outras tribos que fossem invasores, enfim, qualquer tipo de ameaça que pudesse haver àquele grupo. Então, o cacique escolhe um nome forte, né, um nome que significa defesa, que significa proteção para essa querida Índia. Zarabatana vai crescendo, conhecendo, né, e recebendo do seu pai muitas informações sobre curas, sobre conexão espiritual, sobre condução daquela comunidade.
e ela vai se destacando como uma pessoa muito amorosa, muito caridosa, muito prestativa, que acolhia, recebia e ajudava todos os componentes daquela tribo que a buscava. Eu coloquei aqui um pequeno trecho da história de Zarabatana, como comentei anteriormente, está disponível no nosso site, e que ressalta essa característica de Zarabatana, né, de uma alma pura, caridosa, que estava sempre ali disposta a auxiliar todos que estavam à sua volta. Pois bem, Zarabatana vai crescendo, e quando chega aos seus 15 anos, começa a despertar nela o desejo de conhecer um amor, de ter um relacionamento, de poder desfrutar a vida, né, com um parceiro, formar a sua própria família. E o seu pai, então, decide dar uma festa, convidando índios de outras tribos, amigas, obviamente, que viviam no entorno daquela comunidade. Então, prepara-se uma festa e são convidados, então, né, personagens, personalidades, caciques, índios de destaque das tribos que estavam ali no entorno. E um desses índios que está presente nessa festividade, que pertence a uma outra tribo, se chama Corumbá. Vocês já devem ter ouvido, né, nas nossas preces, nas nossas invocações, o nome de Corumbá aí durante os nossos trabalhos mediúnicos. Corumbá era um jovem muito bonito, né, muito bem afeiçoado, era um guerreiro da tribo a qual pertencia, filho também do cacique, e ao vê-lo, Zarabatana sente, né, uma atração, sente um sentimento, então, até desconhecido, né, uma vontade de estar mais próxima daquele rapaz, e a festividade terminando, eles se separam, voltam para suas devidas comunidades. Né? Zarabatana fica muito saudosa, desejosa de reencontrá-lo novamente, e passa-se um tempo, então, quando Zarabatana faz seus 16 anos, Corumbá, no dia 4 de março de 1740, ele vem até o pai de Zarabatana, né, e pede Zarabatana em casamento. Né? O pai de Zarabatana, o cacique da tribo Bagé, já compreendendo e percebendo que aquele desejo de Zarabatana era mútuo, concorda com essa união e há então uma grande celebração, né, naquela tribo pela união que estava se iniciando naquele momento. Pois bem, o que Zarabatana não sabia é que um outro índio Bagé, que cresceu junto com ela, que foi seu amigo de infância e esteve com ela presente durante muitos e muitos anos nessa jornada da juventude, da infância, crescendo junto, tinha uma paixão, né, um desejo secreto por ela, mas nunca tinha externalizado. E estava esperando realmente ela crescer, né, chegar ali aos seus 15, 16, 17 anos, para que pudesse, então, falar sobre isso, convidá-la para ser seu par. E quando ele se depara com aquela cena, com a celebração e com a concordância de Zarabatana em viver o amor com Corumbá, ele fica muito ferido, muito magoado, né, e desperta dentro dele uma raiva muito profunda, né, um ódio descontrolado que infelizmente o leva a cometer uma fatalidade. Num certo dia, quando Zarabatana e Corumbá estão no meio da floresta, celebrando seu amor, né, convivendo ali momentos de alegria, de paixão mútua, esse índio Bagé, escondido na mata, desfere uma flecha contra Zarabatana e ela então vem a desencarnar, voltando para o plano espiritual. Pois bem,
Da história de Zarabatana, nessa sua passagem lá nos anos de 1740, que nós conhecemos, ela para por aí. Zarabatana então desencarna, Corumbá também desencarna muitos anos depois, e com o passar do tempo, esses dois espíritos continuam a sua jornada de amor no plano espiritual. Seguem vivendo, seguem construindo relações, né, de mútua amizade, de mútua celebração entre eles, e tiveram, inclusive, a oportunidade de reencarnar outras vezes. Né? O texto que nós conhecemos não menciona onde, mas reencarnaram juntos, cumpriram as suas missões, as suas tarefas no novo trabalho de reencarnação, até que então nosso querido Mestre Jesus dá a Zarabatana a incumbência diante do seu progresso espiritual de conduzir, né, o trabalho de auxílio de irmãos encarnados, conduzir um trabalho de orientação para o progresso espiritual de irmãos encarnados que viriam, né, muitos anos depois. Muito bem, nesse momento vamos fazer aqui um fechamento, né, dessa história de Zarabatana e vamos fazer uma longa viagem do tempo, vindo parar nos anos de 1930. Estamos aí nessa imagem, a Tijuca de 1930, né, imagens em preto e branco. Vocês podem ver aí as características da nossa cidade, né, com os bondes, as carruagens, os prédios baixos, a vestimenta, né, bastante diferente da que nós estamos habituados. E aí, na Rua Conde Bonfim, né, 525, havia uma casa onde morava Dona Jacilina, que pertencia a uma família muito tradicional, uma família rígida, e que morava nessa casa com o seu marido, com a sua mãe e com os seus irmãos. Então vocês imaginem aí a Rua Conde Bonfim, 525, nos anos 30, né, ao invés desse prédio que conhecemos hoje, uma casa singela onde vivia uma família. E Dona Jacilina, conta a história, é uma pessoa muito ciumenta. Né? E um belo dia, o seu marido, Alfredo Esteves, saiu numa noite pela cidade sem dizer para onde ia e ela resolveu ir atrás, né? Coisas que não acontecem mais, não é verdade? Ela resolve seguir o seu marido para ver aonde ele ia, quando ela se surpreende ao vê-lo entrar num centro espírita que havia naquela época. Pois bem, Dona Jacilina entra também naquele centro espírita, né? E para sua surpresa, que até então não tinha ido a um ambiente como esse, não tinha vivido, né, uma cerimônia religiosa espírita, ela, pela primeira vez, recebe, incorpora Corumbá. Né? A partir dali, então, conhecendo e entendendo a sua mediunidade, ela e seu marido resolvem começar a fazer reuniões mediúnicas, reuniões espíritas, na sua casa, aberta a seus familiares, aos amigos mais próximos. Né? Então começa ali o primeiro trabalho mediúnico, lá nos anos 30, efetivamente, né, no espaço que nós conhecemos hoje, claro, ainda não no prédio, mas no ambiente, né, que nós conhecemos hoje e onde estamos aqui assistindo essa palestra. Pois bem, em agosto de 1942, estamos falando aí, né, de uma década após, Corumbá avisou que no dia 4 de setembro se apresentaria uma irmã que deveria ser a mentora da casa, né, que iria conduzir o trabalho espiritual dessa casa. Surge então sua companheira, irmã Zarabatana, que pediu para que eles fizessem
aquela família fizesse uma casa própria, né, para a divulgação da doutrina, ou seja, uma casa que fosse o centro espírita e, ao mesmo tempo, que pudesse servir para um lar de recolhimento de meninas órfãs. Pois bem, em 4 de junho, e aí, né, a data da comemoração que estamos hoje, de 1944, foi fundado, então, o Centro Espírita Lar Irmã Zarabatana, com o auditório Corumbá, onde estão vocês assistindo essa palestra, nos fundos da casa. Muitos anos depois, a família, então, decide construir esse prédio, né? Receberam muitas doações para que o centro pudesse crescer, né, em espaço, em ambientes, abrigar o orfanato de meninas que Zarabatana tanto desejava. Porém, infelizmente, né, mesmo na história de um centro espírita, houve muitos problemas à época da construção do nosso prédio. Né? Houve desvio de recursos e de verbas à época da construção. E hoje, o prédio que vocês conhecem, nós, por conta das restrições e dos problemas de construção, só conseguimos utilizar esse andar térreo, onde estamos assistindo essa palestra, e o primeiro andar, onde já tivemos algumas celebrações, festas juninas, tardes dançantes, onde também o nosso colega Kaique ensaia algumas peças espíritas com o seu grupo. Os demais andares, infelizmente, não são passíveis de serem utilizados. Porém, trazem despesas de manutenção para a nossa casa. Né? É preciso manter a manutenção da fachada, para que não haja nenhum acidente, para que não caia nenhum reboco. É preciso espantar animais que eventualmente entram pelas janelas. Então, dentro do escopo de manutenção da nossa casa, com segurança, com higiene, com o conforto do ar-condicionado, né, com tudo que vocês podem observar que é oferecido hoje, nós também temos essa despesa de manutenção da casa, do prédio da nossa casa. Né? E é por isso que sempre procuramos relembrá-los a importância de contribuição dos frequentadores e amigos. Né? Temos 2 formas de contribuição na nossa casa. A pessoa pode contribuir mensalmente com um determinado valor, ou pode fazer uma contribuição avulsa, sempre que puder, né? Sempre que tiver oportunidade, recebeu às vezes um dinheirinho diferente, um dinheirinho melhor, mas essas contribuições é que mantêm o nosso trabalho há 81 anos. A casa não recebe subsídios de governo, a casa não recebe doações de organizações externas e vive fundamentalmente da mensalidade ou da contribuição dos seus médios e dos seus frequentadores. E é por isso que a gente sempre insiste, né? Pode parecer chato, mas a gente ainda vive no mundo material. E precisamos da colaboração de todos para que a casa continue com as suas portas abertas e mantenha o seu trabalho de caridade. Diante desse cenário, não foi possível também montar o orfanato que Zarabatana tanto desejava. Nós sabemos que existe sim o orfanato no plano espiritual. Né? Existem relatos de evidências e mesmo de psicografias que há o orfanato, muitas crianças aí correndo pelo lar de Irmã Zarabatana. Né? Eu, recentemente, me pregaram uma peça, o controle do projetor aqui do salão sumiu e eu não achava esse controle, não achava esse controle, e fiquei procurando, né, igual um doido. E quando veio uma outra colega médium, falou: Felipe, é o controle aqui na sua frente. Eu falei: ah, deve ter sido essa criançada de Zarabatana aí que me pregou uma peça e escondeu esse controle de mim. E sabemos também que nos andares acima do nosso salão existe um hospital espiritual, né, que recebe muitos irmãos desencarnados em diferentes situações e que vão ali ter o seu momento de recuperação, fazer o seu tratamento,
para que possam efetivamente despertar para o mundo espiritual e seguir para uma colônia, seguir para um outro ambiente, né, adequado à sua continuidade. Nós também sabemos, novamente por psicografia, por vidências, que recebemos muitas visitas de grupos espirituais, de colônias, de outras casas, que vêm conhecer o nosso trabalho, né, ver o funcionamento do hospital, ver o funcionamento da nossa escola espiritual. Então há um intercâmbio, há um amparo, um tratamento, um auxílio, um serviço de caridade gigantesco no plano espiritual que a gente não tem, né? A maioria de nós não tem a oportunidade de ver, mas que já conhecemos por inúmeras comunicações, né? Então, isso também é importante que saibamos que o trabalho de caridade ele não se limita ao trabalho que nós conhecemos aqui no plano físico, né? Há todo um trabalho no plano espiritual que segue além dos dias que a nossa casa funciona e que é um fluxo, né, de espíritos gigantesco durante todo esse período. Pois bem, nesses 81 anos, né, tivemos diferentes dirigentes. Nossa casa hoje é coordenada pelo nosso presidente, o Birajara, já há muitos anos. Tivemos muitos médiuns que passaram pela casa, né, médiuns que ajudaram a construir essa história. E é muito bonito a gente ver, né, como a casa ela veio se desenvolvendo, ela veio crescendo, ela veio oferecendo outros tratamentos, né, para a nossa comunidade, para os nossos frequentadores, né. Nós temos a salinha de tratamento da saúde, né, onde são tratadas pessoas com enfermidades, utilizando não só a vibração e a doação energética, os passes, mas também com o uso da cromoterapia. Nós temos as palestras presenciais, as palestras que estão no YouTube. Já tivemos a visita, né, de ilustres palestrantes, aqui simbolizada pela foto do Dr. Paulo César Frutuoso. Já tivemos sessões de pinturas mediúnicas, outras ilustres presenças com lançamentos de livros. Já tivemos teatro também na nossa casa, né? Hoje temos ainda o trabalho de atendimento fraterno, que é um trabalho de diálogo, de orientação, do ponto de vista da doutrina espírita e também de orientação espiritual com o médium, né? Esse médium não trabalha ali incorporado com o seu guia, mas é um momento de troca, é um momento de desabafo daquela pessoa que está precisando entender um pouquinho melhor a sua situação de vida, entender como a doutrina espírita, né, pode lhe ajudar com ferramentas para passar um momento difícil. Então, o atendimento fraterno hoje é um trabalho ativo e que todos vocês podem fazer uso, caso seja necessário. Temos também o trabalho de desobsessão, que é uma sessão fechada, que acontece uma vez por mês, após a sessão de passes, em que são tratados alguns casos, né, de influência espiritual reiterada, influência espiritual permanente, casos mais graves de influência espiritual. Temos também os trabalhos de psicografia, os trabalhos de evidência. Algumas quartas-feiras a psicografia ela é aberta ao público, então depois que vocês tomam passe na quarta-feira, é possível ficar, quando for o dia de psicografia, para escutar as mensagens. Temos o trabalho de divulgação no Instagram, no Facebook, ou seja, a casa tem um trabalho enorme, muito vivo, né? E nós estamos desejosos de continuar fazendo esse trabalho, de ampliar esse trabalho para cada vez mais oferecermos ajuda, auxílio, caridade a quem quer que seja, a quem quer que nos procure. Então, meus amigos, mais uma vez, contamos com vocês para que essa casa continue viva por mais 81 anos. A gente sabe da dificuldade que é a manutenção dessa casa e é por isso que é muito importante que vocês estejam conosco nessa jornada, contribuindo com o que puder para que a casa possa abrir as portas 3 vezes na semana, né?
E os nossos queridos médiuns, nossos queridos dirigentes, contamos também com a dedicação, com o estudo, com a disciplina, com o trabalho de todos vocês para que possamos auxiliar nossos irmãos encarnados e desencarnados a evoluírem, né, um pouquinho, a melhorarem um pouquinho seus sentimentos de dores, suas dificuldades materiais, seus problemas espirituais, né, suas provas, suas expiações. Então, realmente, o Lar de Manzarabatana, ele é uma família, ele é uma comunidade, que só é possível funcionar e só é possível dar certo com a colaboração de todos nós. Eu agradeço demais, espero que essa palestra, né, possa ter trazido um pouquinho do que é a nossa mentora espiritual e um pouquinho do que é a nossa casa. Como eu disse, todas essas informações estão no site do Lar Irmã Zarabatana, www.larzarabatana.org.br. As palestras dos nossos colegas Rose, Renato, Roberto, Marina, Fátima estão no canal do YouTube, vocês podem acessar. Nós temos hoje algo perto de 200 palestras sobre temas diversos. Temos também a página no Instagram, a página no Facebook, né, onde divulgamos mensagens espíritas, eventos espíritas, a programação da nossa casa. E eu queria também sugerir que vocês fizessem uso do canal do e-mail do Lar Irmã Zarabatana, que é lis@larzarabatana.org.br. Nesse canal, vocês podem não só nos dar sugestões, mas principalmente podem sugerir palestras para nós trazermos nas sextas-feiras. Quaisquer temas que vocês quiserem escutar, quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre a doutrina espírita, sobre um acontecimento do cotidiano, como a doutrina espírita vê essa situação, questões da mediunidade, enfim, qualquer tema que vocês quiserem ver numa palestra de sexta-feira, vocês podem escrever fazendo a sugestão para o e-mail do Lar Irmã Zarabatana. E às quartas-feiras, né, hoje nós temos essa palestra que foi especial, mas às quartas-feiras nós estamos fazendo o estudo de 2 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso amigo Roberto, que já está bastante avançado, e iniciamos recentemente comigo o estudo do livro Reforma Íntima sem Martírio. Na próxima semana, a nossa amiga Marina vai dar continuidade a um capítulo desse livro. Então, convidamos vocês a participarem desses nossos momentos de reflexão, de estudo, de troca. Lembrando que as nossas palestras são diálogos, né? É importante que vocês perguntem, é importante que vocês comentem, né? Quando a palestra for ao vivo, é claro, mas é importante a participação de todos vocês. Meus queridos, muito obrigado. Vamos passar a próxima parte agora dos nossos trabalhos e vamos aproveitar então esse dia de celebração para levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a nossa guia, a Irmã Zarabatana, agradecendo por tudo que conquistamos até hoje, por tudo que foi nos possível oferecer na nossa casa, por todo o crescimento, por toda a evolução que a nossa casa e nós obtivemos até hoje, e pedindo a Zarabatana que continue nos guiando, continue nos iluminando, continue nos dando forças para seguir em frente diante dos desafios da vida. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Zarabatana, obrigado, Corumbá, obrigado, Curicuri, pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nessa data tão especial. Muito obrigado a vocês e uma boa noite.